Nós iniciamos semana passada mais uma série de reflexões e desta feita escolhemos o livro do profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento, como a mensagem principal para que nós possamos ser de alguma forma edificados para o louvor do Senhor. Falamos semana passada que a motivação que nos levou a isso é dar um pouco mais de atenção ao Antigo Testamento, que de certa feita é um pouco desprezado. Se prega muito mensagens do Novo Testamento, o Antigo Testamento às vezes fica um pouco esquecido. Levando em conta também que quando o Antigo Testamento é utilizado, ele é utilizado de maneira muito fracionada. O texto não é realmente explorado como um todo. Nós pegamos pedaços aqui, pedaços ali, e geralmente se fazem sermões temáticos e dificilmente segue uma razão sequenciada. E uma outra razão é porque o profeta Malaquias traz um tema muito atual para nós. A sua mensagem é demasiadamente confrontadora, a ponto de nos fazer tremer os joelhos quando chegamos aqui. Profeta, o seu confronto está relacionado com a coisa que nós mais fazemos ou devemos fazer, mas estamos fazendo de maneira às vezes errada. O culto a Deus, a principal atividade da igreja. O Senhor criou o homem para manifestar nele a sua glória. E naturalmente uma das nossas maiores obrigações, além de evangelizar e pregar o evangelho a toda criatura, é extremamente exaltar e louvar o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Mas para que nós possamos fazer um culto adequado, olhamos então para o texto do profeta Malaquias e começamos a observar o que ele entende, o que ele cobra, o que Deus está nos confrontando em relação ao culto. E hoje, mais do que nunca, esse oráculo é o segundo do profeta. Ele começa aqui no versículo 6 e vai até o capítulo 2, versículo 9. Mas nós estamos dividindo um pedaço para facilitar um pouquinho o nosso entendimento. E hoje nós temos um desafio bem direto para um corpo que dificilmente recebe o confronto. Nós, pastores, sacerdotes, líderes, responsáveis por conduzir a adoração ao Senhor. Nós que estamos aqui na nossa postura de pregador, às vezes, por vezes, alguém pode pensar que nós despejamos e não somos atingidos. Nós pregamos e a nós não é pregado. Mas quando nos deparamos com o profeta Malaquias, os joelhos têm que tremer, porque nós estamos diante de um grande desafio e de um confronto bem direto sobre a pessoa do sacerdote. Porque não acontece um culto que não seja liderado por alguém. Esse culto que acontece aqui nessa noite tem naturalmente uma liderança, é claro que não só uma, tem muita gente que organizou, trabalhou, preparou, ensaiou, etc, etc. Mas o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, tinha uma maneira bem diferente de fazer culto. O culto de Israel estava relacionado ao sacrifício. Era aquilo que eles haviam oferecido a Deus, os seus cordeiros, os seus animais, a sua oferta e tantas outras coisas que o povo de Israel fazia para dizer assim: eu vim aqui prestar o meu culto a Deus. Entretanto, nós temos que aproveitar esse momento e tirar lições para nós, porque nós também oferecemos alguma coisa ao nosso Deus nesse culto. E é claro, nós queremos que o Senhor nos aceite, nos receba e nos abençoe, retornando a nós o que nós emitimos a Ele em louvor
que Ele retorne sobre nós com a sua abundante graça para nos edificar. Mas veja o que o profeta de Deus tem a dizer nessa noite. Nós vamos hoje seguir 3 raciocínios do profeta. E o primeiro deles, e olha que o Senhor está falando diretamente para os líderes, olha que o Senhor está falando diretamente para os sacerdotes, olha que o Senhor está exatamente falando para aqueles que são responsáveis por promover o culto, para organizar a casa. O culto que está sendo oferecido para Deus ultimamente é indiferente. Esta é a primeira coisa que o profeta aqui tem a dizer. O culto da indiferença. Será que o Senhor aceita esse culto? Será que podemos dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, com indiferença? Mas nós ainda vamos ouvir a sequência e perceber que o Senhor não se cala diante desse culto, e Ele resolve abrir a sua boca. Ele usa o seu profeta e Ele resolve dizer e expressar o que Ele sente. E Ele diz: eu não recebo esse culto. Então esse culto é algo que o Senhor não deseja que aconteça. Uma expressão das mais duras possíveis é dizer assim: eu queria que alguém fechasse a porta e não fizesse culto no meu altar. Seria estarrecedor, seria extremamente desesperador ouvir o Senhor dizer: feche a porta daquele templo, não deixe ninguém cultuar. Acredito que uma das coisas mais tristes que aconteceu no ministério de Jesus é quando Ele levou até o Getsemane 3 dos seus discípulos para orar junto com Ele durante a sua maior angústia no seu ministério. A Bíblia diz que Jesus se afastou deles à distância de um tiro de pedra e foi orar ao seu Pai, e sentiu dores tão tremendas que o seu corpo suou sangue. E por 3 vezes o Senhor voltou até os seus 3 discípulos e eles estavam dormindo. E sempre: Senhor. Mas ouviram, na última vez, o Senhor dizer: basta. Não precisa mais orar. Você pode imaginar o que é o Senhor dizer assim: não ore mais, não cante mais, não adore mais, não cultue mais, não frequente mais os templos, não participe mais da adoração, não toque mais nesses instrumentos, não cultue. Então o Senhor vai desfechar o texto de hoje, que é a metade do oráculo segundo do profeta Malaquias, dizendo: meu povo faz isso, meu povo faz isso, mas o meu nome é grande entre as nações, e até os pagãos me acendem incenso e cultuam a mim melhor do que vocês. Parece que eu estou ouvindo Jesus dizer assim: se eles se calarem, as pedras clamam. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma situação, por diversas vezes eu fico pasmo de sentir essa dor. O Senhor chamou o seu povo para algumas reflexões. Ele disse assim: um filho honra o pai, um servo teme ao seu senhor. É engraçado, todo mundo me chama de pai e me chamam de senhor, mas um pai que não recebe a honra e um senhor a quem o servo não teme. Esse é o comportamento de Israel. Se eu sou pai, onde está a minha honra?
Se eu sou pai, por que então não me respeito como pai, não me serve como pai, não tem a honra que tem um filho comum ao seu pai? Porque como um pai, eu não sou visto como pai. Eu sou pai para receber. Parece que existe nessa nossa cultura, dentro do cristianismo também não é diferente. Nós somos filhos de Deus para pedir suas bênçãos. Oh, meu pai, me dá isso, me dá aquilo, resolve aquilo outro. Mas nós não somos pais filhos para honrá-lo. Eu fico me lembrando de certa feita que o profeta Elias esteve no Carmelo. Um texto muito conhecido, e diz que o profeta Elias fez naquele dia descer fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e tudo que havia lá em cima, e ele foi vencedor naquele dia de uma batalha com 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Elias matou 850 homens naquele dia. Depois de uma longa jornada de oração dos Baalins, pedindo por tudo quanto era sagrado, por tudo que eles tinham força, para que o seu Deus mandasse fogo, Elias fez uma oração que não gasta 50 minutos. Aliás, 50 segundos. Com 50 segundos ou menos, Elias disse assim: Senhor, só para que esse povo saiba que Tu é Deus, e eu sou servo, manda fogo. E o Senhor mandou fogo com esta oração. Em todos os contextos do cristianismo, nós precisamos matar esta doença que o povo tem de atualmente querer ser mandar em Deus. Eu declaro, eu tomo posse, eu exijo, eu quero, eu tenho direito, sou filho de Deus. Não, você não tem direito de nada, a não ser se derramar e chorar diante daquele que é todo poderoso, que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, e faz o que quer. Ele faz o que quer, não o que nós queremos. Quando você se colocar neste posicionamento, você dirá com todas as suas convicções: eu sou servo, Tu é Deus. Então o Senhor vai dizer assim: então eu sou seu pai, então eu quero ser honrado como pai. Se eu sou o Senhor, eu quero ser temido e respeitado como um Senhor. Mas o profeta Malaquias aparece neste cenário. Já falamos sobre o seu personagem, já questionamos se é um personagem real, se é apenas um mensageiro sem nome. O fato é que esse homem de Deus está aqui, e ele está anunciando e dizendo assim: vós sacerdotes, tem tornado o culto desprezível, tem profanado o meu santuário, tem causado um terror na minha adoração. Esse culto não está sendo agradável. E o Senhor diz assim: eu não me agrado de vós. Ninguém gosta de ouvir isso. Se eu fosse um pregador atrás da popularidade, o texto de Malaquias jamais seria tema das nossas reflexões. Era melhor pregar sobre avivamento. Era melhor pregar sobre manifestações sobrenaturais, porque o povo gosta de sobrenaturais. Era melhor pregar sobre prosperidade, bênçãos e isso e aquilo outro. Não estaria pregando sobre Malaquias. Malaquias está dizendo: você vem para esse culto aqui nessa noite, mas esse culto só vai ter sentido se eu for reverenciado como Deus, se eu for honrado como pai, se eu for amado como esposo, e se eu for temido como Senhor. Se não for temido como Senhor, honrado como pai, amado como marido, então você não precisa me cultuar. Mas nós temos um problema mais sério no meio de tudo isso. É que o sacerdote que ouvia essa mensagem naquele dia não concordava com ela. A indiferença é uma das coisas mais terríveis que acontece. O sujeito está ouvindo o confronto de Deus, Deus está falando diretamente com ele, Deus está falando pessoalmente com ele, e ele está dizendo assim:
Não sei, nós, profanado, não temos? Não sei, não, de jeito não, que isso? Estamos fazendo uma grande obra, estamos fazendo um grande culto, você não sabe, tantas pessoas eles estavam fazendo exatamente como Saul. Pelo contrário, honrei o teu nome, fiz o que o Senhor mandou, matei os amalequitas e trouxe aqui o Agag e algumas vacas gordas para oferecer ao teu Deus. Esta era a argumentação dos sacerdotes. Não me lembro onde foi que eu profanei. Então o Senhor vai lhe dar a segunda resposta. Vocês oferecem para mim um sacrifício desprezível, animais doentes, inválido ou roubado. Esse roubado, o original dessa palavra é gazul. O hebraico, a palavra gazul significa dilacerado por fera. Estamos falando de um fazendeiro que votou a Deus fazer um culto e disse: eu vou oferecer um boi ao meu Deus. Quando chega no amanhecer do dia, ele ouve falar que uma onça ou um leão ou uma fera qualquer arrebatou uma das suas crias. O animal está lá no meio do pasto dilacerado. A carniça está do lado de fora. Aí ele corre lá depressa e diz: ih, rapaz, que coisa, eu perdi minha vaca, olha só, olha o que eu faço, olha, pega depressa, pega, junta, traz os homens aqui, vamos levar depressa para o culto, porque eu prometi ao sacerdote que daria um boi, e esse boi eu vou aproveitar. Sacerdote, quebra meu galho, recebe esse aqui, meu irmão, olha, tá novinho, tá até quentinho, olha só, tá no jeito, parece que morreu agora, assume, receba, por favor. E o sacerdote, é dele que Deus está cobrando. Não é do ofertante. É você, sacerdote, que tem a coragem de colocar uma carniça no meu altar. E aí então ele confronta e diz o seguinte: faz uma coisa. Havia naquele tempo um costume, e que ainda existe hoje. As pessoas gostam de dar presente para político. As pessoas gostam de dar presente para o governador. As pessoas gostam de bajular as autoridades. As pessoas gostam de fazer média com os grandes. Então o Senhor diz pelo profeta: leva para o teu governador essa carniça e veja se ele recebe. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem muito a ver conosco. Quando nós oferecemos ao Senhor qualquer coisa, nós temos que oferecer o melhor. Deus não aceita nada mais, nada menos do que o melhor. Ele não quer um culto feito de qualquer maneira. Ele não quer um louvor apresentado com a irresponsabilidade e da negligência. Ele não quer a tua oferta sonegada, espremida. Ele não quer o teu cheque sem fundo, o teu banco protestado, seja lá o que for. Ele quer o que você tem de melhor. Ele quer você. Ele não quer a tua adoração hipócrita. Ele quer que você se derrame diante dele com um coração sincero e sirva na beleza da sua santidade. O sacerdote não admite isso e ignora o oráculo de Deus. E Deus diz assim: sendo esse culto hipócrita, ele não preenche os meus anseios. Eu preferia 1000 vezes que se fechasse a porta. Eu preferia 1000 vezes que não congregassem, que não se reunissem, que não adorassem, que não cantassem, que não louvassem, que não tocassem instrumentos, que não levantassem as mãos e que não dissessem uma só palavra em meu louvor.
Eu preferia 1000 vezes que não trouxesse a tua oferta, que não tentasse me comprar com a tua barganha, porque eu não negocio as minhas convicções. Eu quero você, e muito mais do que você, eu quero você todo, espírito, alma e corpo, e não o que você tem. Deus não precisa do que você tem. Irmãos, escute uma coisa: Deus não precisa ser cultuado por nós, nós é que precisamos cultuá-lo. Deus não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos adorá-lo. Deus não precisa que nós façamos nada por Ele, mas nós precisamos que Ele faça tudo por nós. Ele que pode, nós não podemos nada. Mas nós temos a mania de pensar que Deus está aqui carente da nossa adoração. E então é obrigado a ouvir o profeta dizer: eu não tenho prazer em vós. Eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer nas tuas mãos levantadas, eu não tenho prazer no teu culto hipócrita, eu não tenho prazer na tua oferta, eu não tenho prazer, eu só tenho prazer na fidelidade, eu só tenho prazer na honestidade, eu só tenho prazer no compromisso, eu só tenho prazer na santidade. Eu não preciso que você pule de reteté, eu não preciso que você plante bananeira, eu preciso que você tenha o coração sincero, eu preciso que você seja honesto com seus negócios, eu prefiro que você preste um culto verdadeiro. Eu não quero que você seja mirabolante, extraordinário. Eu quero que você apenas compareça e preste a sua genuína adoração ao Rei dos Reis. Eu só preciso que você seja comprometido com a verdade. Por isso, se não for assim, fechem a porta. Não quero esse culto. Não faço questão dessa adoração. Estão pensando que eu estou precisando desse culto? Não estou precisando desse culto, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes o Senhor falou e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus que tem todo o controle, o Deus que tem todo o poder, o Deus que merece ser adorado, o Deus que é chamado de Senhor, um Deus que tem domínio sobre o céu e a terra, um Deus que tem todos os homens, mulheres, crianças, velhos, anjos e serafins e querubins, todos prostrados ao seu nome, um Deus a quem todo joelho se prostra diante dele. Ele não precisa da sua adoração, é você que precisa adorá-lo. Mas nós temos uma mania de adorá-lo com a hipocrisia. Hoje seria tão difícil. A gente vai às vezes num culto e o culto só tem propaganda. O culto se gasta 40 minutos com propaganda. O culto se gasta 35, 40 minutos com bajulação. Aqui é o doutor fulano, aqui é o doutor Beltrano, aqui é o deputado fulano, aqui é o senador Beltrano, aqui é fulano de tal, aqui é esse, aquilo outro. Olha, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para você: aqui é Jesus de Nazaré. Não preciso fazer propaganda de ninguém. Não preciso vender o peixe para ninguém. Não preciso honrar a homem nenhum. Não preciso bater palma para ninguém. Só existe um que merece a honra, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é 5 estrelas, ele é o único 5 estrelas. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele merece toda a honra. De verdade. Ou nós desistimos do culto, porque nenhum outro, Jesus falou isso para Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás o teu culto. Ninguém merece culto, ninguém. Por isso nós não precisamos gastar o tempo da nossa adoração. Tudo bem que um dia a gente se atropela, o som se atropela, o microfone dá errado, dá uma coisa, a tecnologia nos trai, mas nós não viemos aqui para fazer popularidade de seu ninguém. Nós não viemos aqui para promover seu ninguém.
Isso aqui não é palco político. Isso aqui é o púlpito sagrado. Isso aqui é o lugar de pregar a palavra de Deus. Aqui não é um salão de festa da cidade. Aqui não é um ambiente qualquer da população se reunir para jantares e almoço, não. Aqui é o santuário de Deus. Você é o santuário de Deus e você está aqui. Esse lugar pode não ser tão valoroso porque é feito de pedra, de tijolo, mas foi feito para se reunir o povo de Deus e adorar a Deus. E só acontece um culto desse porque o sacerdote permite. Como eu falei semana passada, Acaz, rei de Israel, copiou o altar da Síria, colocou no lugar do altar do Senhor e disse: agora em diante vou oferecer o meu sacrifício nesse altar. E o sacerdote pergunta: e o altar do Senhor? O altar do Senhor coloca lá naquele canto. E um dia, outra vez, qualquer dia, qualquer hora, eu posso pensar e posso querer fazer alguma coisa lá. E assim estão uma grande leva de igrejas. O verdadeiro merecedor da adoração está no canto. O verdadeiro digno de louvor está no canto. O verdadeiro altar que merece toda a honra e toda a glória está no canto. Foi jogado para o escanteio, foi desprezado, foi colocado na insignificância. E estão cultuando homens, estão cultuando negócios, estão cultuando projetos, estão cultuando interesses pessoais e não estão cultuando a Deus. Deus diz assim: não sei por que vocês estão aqui, não quero vocês aqui, não faço questão desse culto. Preferia 1000 vezes que fechasse a porta e não deixasse entrar ninguém para cultuar. Mas o Senhor encerra a sua passagem de hoje dizendo o seguinte: mas o meu nome é grande. Meu nome é grande entre todos os povos. O nome do Senhor é grande em todos os termos. E Ele recebe melhor sacrifício dos pagãos. Porque os pagãos são mais dignos e fiéis do que o povo de Israel nesse momento. Você se lembra que Deus chamou Israel de Jacó? Eu disse semana passada, Deus mudou o nome de Oséias para Josué e nunca mais o chamou de Oséias, porque o nome era Josué. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e nunca mais o chamou de Abrão, porque o nome era Abraão. Mas Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Jacó significa suplantador, enganador, caloteiro, cambalacheiro, tudo de ruim. E Deus está chamando Israel agora de filho de Jacó. Porque vocês voltaram a ser filho de Jacó. Porque o culto que vocês estão fazendo, estão querendo me passar a perna como fez Jacó. Eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe do profeta Jeremias. Quando você tiver tempo, você começa lá no 1º capítulo, vai lendo o 1º capítulo. Talvez você não chegue ao 2º capítulo, você vai ouvir isso. Deus fazendo uma pergunta para Israel: por acaso algum pagão que você conhece trocou de Deus? Não, eles não trocam de deuses. Mesmo sabendo que não são deuses, eles passam a vida inteira adorando aquela pedra, ou aquele pedaço de osso, ou aquele pedaço de gesso, ou aquele pedaço de pau, chamando o nome que quer, e eles não trocam de deuses. Mas Israel trocou a sua glória. O verdadeiro Deus Israel trocou. Agora Deus está confrontando, dizendo assim: os pagãos estão lá fora e eles me oferecem sacrifícios verdadeiros. Eles são capazes de oferecer incenso verdadeiro, melhor do que vocês. Vou fazer uma lembrança, vou avançar um pouco no futuro. O rei Ciro,
que era peça, estrangeiro, que não fazia parte do povo de Deus, tomou a Babilônia, olhou para os judeus escravos e disse: o Senhor Deus me colocou como rei dos reis de todos os povos e me ordenou que mandasse o povo judeu lá para Jerusalém para construir um templo ao Deus de Israel. E eu vou obedecer. E obedecendo vou dizer: pegue todos os utensílios de ouro e de prata que pertencem a esse Deus e devolva para ele, que é dele, não é meu. E vão para lá e façam um culto a ele, por minha conta. Está liberado. Se precisar de despesa eu pago. E ele era pagão. Um pagão é capaz de fazer isso. E o povo de Israel não. E Deus disse assim: mas o meu nome é temido entre todos os povos. Por isso, escute o que o Senhor vai dizer. Maldito é aquele que tem um animal saudável no seu rebanho e ele promete ao Senhor e depois se entrega um defeituoso. Maldito é aquele que tem recebido de Deus o melhor, mas oferece para Deus o pior. Maldito é aquele que recebe de Deus os melhores dons, mas oferece com a negligência da mais insignificante oferta. Maldito é aquele que pode servir ao Senhor com muito mais abundância, mas o faz com mediocridade e mesquinharia. Maldito é o Senhor, maldito é o homem que oferece ao Senhor algo que ele recebeu muitas vezes melhor e oferece o que é desprezível. E uma coisa eu deixo bem claro, diz o Senhor ao encerrar essa palavra de hoje: eu não darei a minha bênção. Queridos irmãos, pode ser que no decorrer destas reflexões de Malaquias nós tenhamos mais motivo para louvar o Senhor e dizer aleluia, mas não até você entender o verdadeiro sentido do culto. Enquanto nós acharmos que o culto é algo medíocre e desprezível, enquanto nós não enxergarmos que o culto é algo tão sublime, tão precioso e que o Senhor só merece o melhor, você não vai conseguir expressar isso, porque hoje e provavelmente um pouco mais à frente você ainda será confrontado para dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para te cultuar melhor? Porque Deus requereu ser temido como Senhor, honrado como pai, amado como marido. E o que há em comum em tudo isso? O amor. Sem o amor, o temor é um tormento, e a honra não tem sentido algum. O temor sem amor é medo, e a honra, quando não vem com amor, não é honra, é adulação, é bajulação. E Deus não quer ser bajulado. Quem bajula é hipócrita. Quem bajula está querendo receber alguma coisa em troca. Quem bajula está simplesmente tentando enganar a si mesmo e aos outros. Deus não quer bajulação, Ele quer honra, Ele quer adoração genuína, Ele quer respeito. E olha, Ele não quer uma adulação, mas Ele quer amor de verdade, não só de palavras. Amor não é palavras, nem sentimento. Na Bíblia o amor é dinâmico, é ação. Vamos mostrar o nosso amor com toda a coerência, com a vida coerente. Que o nosso amor por Ele seja provado no que nós fazemos, no que nós edificamos, e não no que nós
falamos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer um culto verdadeiro. Porque quando nós estivermos no desfecho desse profeta, nós vamos precisar aprender alguma coisa. Nós falamos assim: Deus está nesse lugar, mas não nos portamos como se estivesse. Nós nos portamos como se Ele jamais existisse. Se tivesse uma autoridade aqui do Brasil, uma pessoa lá do governo, talvez as pessoas não se levantariam para ir lá fora. Talvez as pessoas não conversariam com o que estava do lado. E não fariam a outra coisa a não ser ouvir o que ter sido dito. Mas nós falamos, amamos o Senhor e honramos o Senhor, e o Senhor está aqui, mas só com os lábios. Nossas atitudes não correspondem a isso. Provavelmente, quando nós entendermos isso, vamos perceber que um culto que está sendo só da boca para fora não tem sentido. Só tem sentido quando sair de dentro do coração, quando for arrancado do fundo da alma, da mais íntima sinceridade do nosso ser. Aí então vamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eu te adoro na beleza da tua santidade. Você sabe por que os serafins tinham 6 asas? E com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam? Você se lembra disso? Porque a 2 que cobrem o rosto está se prostrando com reverência. Não sou digno de olhar para o Senhor. As 2 que cobriam os pés está se portando com humildade, porque ninguém consegue enxergar os pés a não ser de joelhos. Cubra os seus pés, irmãos, ajoelhado diante do Senhor. Eu vi uma frase esses dias estampada em algum lugar, que dizia assim: quem fica de joelho perante Deus, fica de pé diante de qualquer situação. E as outras 2 voavam, porque o Senhor também quer o teu serviço, fazendo parte da tua adoração. Aí sim você pode dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí você pode dizer: eu te adoro, Senhor, porque tu és santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está no seu coração. A glória do Senhor está neste santuário. A glória do Senhor está no coração quebrantado e contrito, e em todos aqueles que adoram e reverenciam o Rei dos Reis, e não o troca por absolutamente nada. Onde Ele é o maior, onde Ele é o único, onde Ele é o digno, onde Ele é o único alvo da nossa adoração e do nosso louvor. Ele quer isso. Ele não quer coisas medíocres. Ele quer o melhor de você. Não faça de qualquer forma. Não dê uma aula de escola dominical de qualquer forma, de qualquer maneira. Não cante o seu hino, o seu louvor de qualquer maneira. Não pregue o seu sermão de qualquer maneira. Não compareça ao santuário de Deus de qualquer maneira. Falamos um dia desse na carta aos Gálatas: vista-se adequadamente, vista-se com respeito e honra, com pudor e modéstia. Entre na presença de Deus com santidade e reverência, porque Ele não quer o culto de qualquer maneira. Ele quer um culto verdadeiro, genuíno, de coração quebrantado, onde eu priorize, onde eu diga que Ele é prêmio supremo. E que lá na minha casa, antes de sair de casa, eu já esteja me preparando e dizendo: alegrei-me, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque lá é o que eu quero viver toda a minha vida, adorando ao Rei, que é digno da honra e de toda a glória.
Mesmo nessa situação, mesmo ouvindo isto, eu ainda quero encerrar convidando você para ser crente. Convidando um desviado para voltar para Jesus. De verdade. Ah, mas numa mensagem tão dura dessa ainda tem coragem de chamar gente para ser crente? Porque só presta a ser crente se for de verdade. De mentiria não tem graça. Só vale a pena ser cristão se for para ir para o céu. Porque para o inferno você já ia de qualquer jeito. Agora, quer entregar a tua vida para Jesus? Levante a sua mão aí nesse momento. Assim. Para eu ver. Quer voltar para Ele hoje? Faz assim. Para me ver. Volta para Ele. Só faz a sua mão. Erga a sua mão. Diga sim para Ele. Ele é digno da honra e da glória, do louvor. Diga: eu me rendo. Eu aceito. Eu confesso. Eu presto a Ti o meu culto, a minha adoração. Levante a sua mão e entregue a sua vida para Jesus. Tem alguém para Jesus essa noite? Podemos encerrar este culto hoje? Tem uma mão levantada? Por favor, cheguem até aqui, ajudem, por favor. Eu quero que a igreja fique em pé nesse momento. Acompanhe, vem para cá junto. Aqui é a nossa força, juntos. Nós amamos como Deus nos ama. Nós nos unimos, nós somos uma força juntos. Porque nós vamos quebrar todas as correntes malignas e adorar o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é digno de toda adoração. Venham para Ele. Volta para Ele, volta agora. Confessa, a Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Deus abençoe, filhas. Glória a Deus. São duas. Você também quer vir para o Senhor? Faça assim com a sua mão. Você faz assim, nós ajudamos você a chegar até aqui. É só você dizer: eu aceito, eu me rendo, eu me entrego, eu confesso, Jesus é o meu Senhor. Ah, você está dizendo assim: mas pastor, mas é muito complicado esse negócio, é muito duro que o Senhor cobra de nós. Mas é porque Ele quer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem fala coisas bonitas são políticos, porque eles mentem. A verdade da palavra de Deus confronta você, mexe com você, mas tem o interesse de mudar a sua vida para melhor. A igreja do Senhor, estenda suas mãos para cá. Querido Senhor, nós estamos na Tua presença e nós nesse momento apresentamos Tuas filhas. Que o Seu nome seja escrito no Teu livro, que os seus pés sejam firmados na Tua rocha e que de agora em diante andem diante de Ti em novidade de vida, com os corações transformados na Tua presença. É para a glória do Teu nome, Senhor, e é no nome de Jesus. Amém. Acompanha, por favor, aquela jovem bem ali. Permaneçam em pé, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe.